Boa noite, irmãos. Tudo bem aí com vocês? Gente, vamos fazer uma manutenção nos nossos relacionamentos? Reafirmar nossa comunhão, compromisso e unidade? Esse é o assunto dessa noite. E para isso, gostaria de pedir para você abrir em Salmo 133. Um texto super conhecido. E para a gente explorar um pouco essa verdade, essa prática da nossa vida como igreja, uns com os outros, nos relacionamentos, nos vínculos, vamos meditar um pouco no Salmo 133. Quem pode ler bem alto esse texto para nós? Do 1 ao 3. Por favor. Tem alguém com voz de trombeta aí? Quem pode ler? Aqui, ó. Vamos prestar atenção aqui, gente, ó. Como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. 3. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Irmãos, olha só. Esse versículo 1 diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo sobre a cabeça, e esse óleo desce sobre a barba. E tudo isso vai gerar um fruto, vai dar um resultado, que é o versículo 3. Final do versículo 3, Deus vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre. Eu vejo essa palavra aqui, que Deus vai ordenar a sua bênção e a vida para sempre, eu vejo como uma promessa de Deus para nós, que Ele vai ordenar a sua vida, a bênção e sua vida para sempre. Mas para essa promessa vir à luz, ela precisa de um ninho para ela ser gerada. E esse ninho é os irmãos viverem unidos, para a gente alcançar esse fruto, que é Deus ordenando a sua bênção e a vida para sempre. Então, se nós queremos, irmãos, uma igreja que tenha a bênção do Senhor e a vida para sempre, o que nós precisamos? Viver em união. E eu creio que no versículo 2 tem 2 ingredientes indispensáveis para vivermos em união. Ele fala aqui: óleo sobre a cabeça e óleo sobre a barba. E eu vejo aqui 2 ingredientes indispensáveis para a gente viver unidos. Eu quero trazer aqui a seguinte aplicação para esses 2 ingredientes: óleo sobre a cabeça, que desce sobre a barba. Óleo sobre a cabeça fala de sabedoria, porque é aqui que a gente armazena a nossa sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para conviver unidos uns com os outros. O que você acha? Sim ou não? Sim, precisamos de sabedoria para conviver uns com os outros, para viver unidos os irmãos. Precisamos de sabedoria para selecionar bem as palavras que nós dizemos uns aos outros. É ou não é? Você é burro, você não faz nada direito, tá vendo de novo? Olha lá, você não consegue mesmo, você não faz as coisas direito. O que é isso? Falta de
Sabedoria para conviver uns com os outros. Para a gente conviver em união uns com os outros, nós precisamos de sabedoria. O filho do John, o Daniel Gotti, ele conta um testemunho, eu vou contar aqui porque ele fala até lá no canal Jesus em Mim, né? Ele conta que eles estavam numa comunhão lá numa casa esperando uma pizza, a janta, chegar, e ele estava tocando teclado e cantando. E os irmãos todos ali na casa em comunhão, né? Aí depois chegou a janta, eles terminaram lá os cânticos, os louvores e tal, eles comeram, eles estavam indo embora, ele estava passando assim um determinado cômodo da casa, no corredor, e escutou duas irmãs conversando assim, falando a respeito dele, né? Falando, você ouviu a voz dele? Que horrível! Não dá para ouvir ele cantando, não. Aí ele acolheu aquilo dentro do coração dele. E ele conta que ele ficou por anos e anos sem usar e funcionar no dom dele. Porque ele acolheu aquilo e ficou lá até que o Senhor curasse e tratasse isso na vida dele. Por que será que Provérbios fala que o poder da vida e da morte está na língua? É porque é sério, né? As palavras que nós dirigimos para os irmãos, com afirmações absolutas, com arbitrariedade, né? Aquela consternação, aquela resposta dura que provoca a ira, que fere, que machuca, que diminui a pessoa em público. Para conviver em união com os irmãos, nós precisamos de olhos sobre a cabeça. Eu só queria lembrar que foi uma das orações que Salomão fez, pedindo a Deus sabedoria para entrar e sair no meio do povo dele, que era um povo muito grande. Jesus, vamos pedir hoje isso aqui para Deus. Se nós queremos a bênção do Senhor e a vida para sempre, nós precisamos viver unidos com sabedoria. Unidade tem que ser acompanhada por sabedoria. Conviver com pessoas diferentes. Ter sabedoria para você não medir o próximo a partir de você. Eu leio 3 capítulos por dia. Ela não lê, então não serve. Aí você descarta o irmão, porque você está medindo ele a partir de você. Sabe o que é isso? Falta de óleo sobre a cabeça. Nós precisamos de sabedoria para conviver em união. Selecionar as palavras, cuidado com a língua, com o que nós falamos, né? Estou falando isso para mim aqui também, viu? Está cortando aqui dos dois lados. Ô Jesus, precisamos de óleo sobre a cabeça, hein, irmãos? O que vocês acham? Amém. Qual é o segundo ingrediente? Óleo sobre a barba. Eu quero trazer a seguinte aplicação aqui, ó, desse óleo sobre a barba. Barba fala de maturidade. Para conviver uns com os outros em unidade, em união, nós precisamos de maturidade. Unidade é para gente madura. Unidade é para gente madura. Pega 2 crianças, coloca num quarto as 2 sozinhas com um brinquedo. 30 minutos depois você volta lá no quarto. Como que você acha que você vai encontrar elas? Não, toma, eu prefiro você em honra. É assim? Se não tiver tudo arranhado, puxando o cabelo, né?
Por quê? O que falta para elas conseguir conviver uma com a outra? Maturidade. Para vivermos unidos, nós precisamos de maturidade. Unidade é para gente madura. Nós precisamos desse ingrediente, desse óleo sobre a barba, para convivermos uns com os outros. Se nós queremos a bênção do Senhor, e nós queremos que Ele ordene a vida eterna no nosso meio, nós precisamos viver unidos os irmãos, com sabedoria e maturidade. E aí, esse ninho, com esses dois ingredientes, vai dar um fruto, a bênção do Senhor e a vida para sempre. Mas como toda promessa tem uma condição, antes, nós precisamos fazer a nossa parte, vamos dizer assim, né? Eu tenho pensado muito nisso, né? Tem muita gente que fala lá, conhecereis a verdade vos libertará, né? Uma promessa. Mas antes, né, João 8,32, mas antes desse versículo tem uma condição: se vocês permanecerem nas minhas palavras e as minhas palavras permanecerem em vocês, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não é um versículo mágico, tem uma condição antes: se andarmos na luz, como Ele está na luz, aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas qual é a condição que o versículo anterior fala? Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Eu tenho observado que as promessas têm uma condição antes. E para Deus ordenar a sua bênção e a vida para sempre, essa promessa acontecer, esse fruto ser gerado no nosso ninho, nós precisamos viver unidos os irmãos, com óleo sobre a cabeça e óleo sobre a barba, sabedoria e maturidade. Amém, irmãos? Amém. Próximo texto, Hebreus capítulo 10. Versículo 26. Não deixamos de congregar-nos. 26. É o 26, né? É. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Uau! Que versículo sério, não é? Se viver porque, presta atenção que esse versículo 26 ele começa com uma palavra explicativa. Porque se vivermos deliberadamente no pecado depois de receber o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Uau, que pecado sério é esse? Que pecado sério é esse? Hã? O que vocês acham? O versículo anterior explica. Quando a gente deixa de congregar? O que fala o versículo anterior? Não deixe de congregar, como é costume de alguns, porque se cometermos esse pecado conscientemente, já não resta mais sacrifício. Acontece que a sociedade bíblica ela colocou um título entre o versículo 25 e o 26. Então você chega no 25 e acha que ele esgotou o assunto, mas ele não esgotou, ele está continuando. No versículo 26, inclusive, ele está usando uma palavra explicativa, porque ele está explicando o versículo anterior.
não deixe de congregar como é costume de alguns, porque se você decidir fazer isso conscientemente, eu não vou congregar mais. Já não resta mais sacrifício. Irmão, olha aqui para mim. Não deixe de congregar. Quer dizer para a pessoa que está do seu lado, não deixe de congregar no lugar. Tem um presbítero que mora em Rosário, na Argentina, chama Cláudio Lancioni. E ele escreveu um trechinho falando sobre essa postura e esse comportamento, essa prática de congregar. E eu tenho aqui, são poucas linhas, eu vou ler para você. Olha o que ele diz. No nível mais fundamental de compromisso, os discípulos deveriam ser fiéis em ir em todas as reuniões. É impossível trabalhar com uma visão de formação de vidas se os irmãos não vão aos encontros. A irregularidade nos encontros mostra um nível muito baixo de compromisso com o reino de Deus e com o grupo. Todos temos situações familiares e pessoais para faltar nas reuniões. E apesar disso, os líderes e discípulos fiéis fazem os arranjos necessários para não faltar. Já percebeu? Todos os irmãos deveriam se acostumar a planejar a semana de tal modo que consigam ir em todas as reuniões da igreja. Amém. Agora é a hora que o pastor fala: fala, Deus! Tipo, perdão, né? Não só aos encontros gerais de domingo, mas também com seus discipuladores. Quando isso não ocorre, é porque estamos dando mais importância para outras atividades. Todos nós deveríamos nos acostumar a planejar a semana de tal modo que a gente consiga ir em todas as reuniões. Não tem como trabalhar com uma visão de formação de vida se os irmãos não vão para os encontros. Entende? Igreja não é um clube onde os associados vão no final de semana. Por que nós nos ajuntamos assim? Para fortalecer a convicção uns dos outros. Você sabia que ovelha é um animal gregário? Sabe o que é gregário? Feito para andar em rebanho. Já reparou como Jesus nos compara a ovelhas? Por quê? Porque a gente foi feito para andar em rebanho. Lembra de Provérbios 18:1? Aquele que se isola busca o seu próprio interesse e se aparta da verdadeira sabedoria.
aquele texto de Jó, capítulo 1, me bate sem dó. Porque os filhos de Deus iam se apresentar, né, na presença de Deus, e veio o diabo junto, se apresentar lá. Lembra da pergunta que Deus faz para o diabo? De onde vens? Lembra que o diabo responde? De rodear a terra e passear por ela. Ele não tem um porto seguro, ele não tem aonde voltar, ele não tem onde ancorar, não presta conta da vida dele, ele é um solto. Assim é o diabo. É um solto. Anda aí passeando e rodeando a terra. É um andarilho, né? É um andarilho. Mas nós somos ovelhas, não somos diabo. Somos gregários, feitos para andar em rebanho. Amém, irmãos? Amém. Tem uma ferramenta poderosa para conviver com os irmãos, chamada perdão. Jesus nos deixou essa ferramenta que funciona muito bem para conviver com os irmãos, chamada perdão. Você já reparou que Jesus classificou o perdão em 3? Jesus condicionou o perdão. Qual é a condição do perdão? Ele falou em Mateus 6,14: se você perdoar aos homens as suas ofensas, Deus perdoa as tuas. Mas se você não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus não vai perdoar as suas. É uma condição. Se eu não perdoar aos homens as suas ofensas, Deus não perdoa as minhas. Mas se eu perdoar as pessoas, Deus também me perdoa. É uma condição. Jesus condicionou o perdão. Mateus 6, 14 e 15. Essa é a primeira classificação do perdão que Jesus deu. Ele condicionou o perdão. Qual é a segunda classificação? Jesus quantificou o perdão. Qual é a quantidade do perdão, gente? 70 vezes 7 por dia para cada um. Por dia para cada um. Então amanhã, Léo, você já tem. Quanto é 70 vezes 7? 490? 490. Então amanhã, Léo, eu já coloco de crédito para você 490 perdão. Para todos. E na quarta-feira já tem mais 490 de crédito. Se renova todo dia. Essa é a quantidade do perdão. 70 vezes 7. Então Jesus condicionou o perdão. Jesus quantificou o perdão. E Jesus qualificou o perdão. Qual é a qualidade de perdão que a gente tem que dar para as pessoas? Está escrito isso em Mateus 18, 35. Se do íntimo você não perdoar. Então esse perdão tem que ter qualidade. Qual é a qualidade desse perdão? Do íntimo. Essa é a qualidade do perdão. Ó, Jesus condicionou o perdão. Qual é a condição? Ih, murchou aí de novo, hein? Gente, vocês estão comigo aqui, não? Qual é a condição? E se eu não perdoar os homens? Deus não perdoa as minhas. Quantidade do perdão, qual é? 70 vezes 7, para cada um por dia.
Qual é a qualidade do perdão? Do íntimo. Irmão, você é ruim de perdoar? Guarda amargura. Fica rosnando à noite lá, nem dorme. Aí essa amargura, sabe o que acontece? Contamina os outros. Porque se seu irmão pecar contra ti, ao invés de você ir arguir entre ele e ti e ele só, ao invés de eu ir lá, o que eu faço? Eu venho falar pro Léo, aí eu armo o Léo contra ela, nós dois. Aí eu venho e falo pra ela, aí fica 3 armados contra. Ao invés de eu ir arguir entre ti e ele só, eu vou lá armar o Léo. Nem falo nada pra ela, eu vou lá nele. Tem um nome isso daí, né? Como? Fifi? Aqui fofoca chama Fifi? Lá em Agudos é fofoca. Quem fofoca é Fifi. Ah, tá. Quem faz a fofoca é É Fifi. Fifi. Ainda bem que essas coisas não acontecem aqui no Guarujá, né? É só lá em Agudos. Aqui já é outro nível de glória. Acho que a gente brinca assim para não doer tanto, né? Porque dói, não dói? Ô Jesus. Lembra do texto de Hebreus? Acho que é o 12, né? Cuidado, que nem uma raiz de amargura brote em vosso coração e contamine outros. Como que anda aí o uso da língua? Como que você tem administrado as tuas palavras, a tua língua? Em João 11, 51 e 52, fala que Jesus morreu na cruz para ajuntar os filhos de Deus que andavam dispersos. Eu fico muito impactado com esse texto, porque está falando que Jesus morreu pela unidade da igreja. Para nós, unidade é assunto de discussão, mas para Jesus é caso de vida ou morte. Jesus morreu por isso. Ele entregou a sua vida para que fôssemos um. E só porque o Léo não me cumprimentou hoje, eu já vou armando a irmã contra ele. Por tão pouco. E Jesus entregou sua vida para que fôssemos um. Oh, Jesus, nos ajuda, Senhor. Em João capítulo 5, acho que para mim é uma das histórias mais tristes da Bíblia. Vamos ler João capítulo 5? João capítulo 5. Versículo 1. João 5:1. Encontramos aí, não? Sim?
Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico do quê? Betesda. Como é que chama esse tanque? Betesda. Guarda isso. O qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água desse tanque. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando essa água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Presta atenção no versículo 5. Estava ali um homem enfermo. Havia quantos anos? 38 anos. Ele estava ali no tanque de Betesda, enfermo, 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Acho que a resposta estava na cara dele, né? Mas Jesus perguntava. Olha a resposta dele. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Gente, sabe o que significa Betesda? O que significa Betesda? Casa de misericórdia. O que é a casa de misericórdia, gente? A igreja. Então quer dizer que esse homem estava há 38 anos na casa de misericórdia e não tinha um amigo. Não tenho ninguém. Estava sozinho no meio da igreja. É muito triste isso, irmãos. Não pode acontecer no nosso meio. Veja bem, essa palavra, esse texto não é para você se vitimizar com coitadismo. Não faça isso. É para você tomar iniciativa, reparar, observar os irmãos, e ir lá, abençoar, abraçar, chamar para perto, conversar, consolidar o vínculo dele. Isso é responsabilidade de todos nós. Senão, a síndrome de Caim entra no meio da igreja, né? Qual é a síndrome de Caim? Lembra que Deus perguntou para Caim? Aí o Caim respondeu para Deus com outra pergunta, né? Por acaso eu sou guardador do meu irmão? E o que Deus respondeu para Caim? Nada. Deus não responde pergunta tola. É claro que ele era guardador do seu irmão. Não, nem pergunte para Deus: eu sou guardador do meu irmão? Nem pergunte. É claro que você é. Nós somos guardadores uns dos outros. Esse é o nosso ministério, irmãos. Guardar a vida uns dos outros, pastorear a vida uns dos outros, cuidar uns dos outros. É responsabilidade de todos nós. É claro que nós somos guardadores uns dos outros. Mas a síndrome de Caim às vezes me assusta, porque entra no meio da igreja, a gente fica indiferente. Todos nós, irmãos, somos guardadores uns dos outros.